Olá! Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do livro da Esperança, Psicografia de Emmanuel, por Chico Xavier. E o estudo de hoje refere-se ao capítulo 17 deste livro, intitulado Supercultura. E o versículo para estudo, escolhido por Emmanuel, é: Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Jesus. E ele relaciona com o capítulo 7, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está dizendo: Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. E Emmanuel começa assim: alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam um homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar do reduto doméstico e não impede a obsessão que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e de quando a quando superlota os mesmos com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço, nos albores da astronáutica, e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Então, vamos fazer uma pausa. Aqui, Emmanuel está nos falando do uso da inteligência. Nós sabemos que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, sem conhecimento. Nos foi dado o livre-arbítrio, foi colocado em nossa consciência as leis divinas. E, desde então, nós temos feito a nossa trajetória de evolução espiritual. A inteligência é um atributo que é do espírito. Então, nós desenvolvemos a inteligência durante a nossa permanência no mundo animal. E quando nós atingimos o mundo hominal, a fase hominal, nós, então, passamos a precisar fazer uso desta inteligência para a nossa sobrevivência. E assim tem sido desde os primórdios da humanidade, desde a época dos homens da caverna. A grande questão é que nós, humanidade, até hoje, evoluímos muito na questão de inteligência. Aprimoramos a ciência, aprimoramos a engenharia, a arquitetura, a medicina. Nós temos dado grandes saltos com relação a isso. Porém, temos feito isso sem a educação espiritual. O que é a educação espiritual? A educação espiritual é a prática do Evangelho. Então, o excesso de inteligência sem Evangelho, sem moralidade, nos leva a caos, que é o que nós temos visto no nosso mundo. E ele começa então a dar exemplos de como as coisas foram criadas, que podem trazer coisas boas, mas para cada coisa que foi criada boa para ajudar-nos a nos dar mais conforto, melhor qualidade de vida, também foi criado
meios para poder serem utilizadas essas mesmas coisas em guerras para extermínio de pessoas. E ele começa falando das embarcações, não é? Que, por exemplo, nós temos hoje os navios, para quem tem a oportunidade de fazer os cruzeiros, uma experiência muito legal, mas nós também temos em navios as questões de serem equipados com coisas para abater inimigos, para lançar torpedos, para bombardear, para serem usados como armas de guerra. Nós temos aviões que favorecem muito o transporte de qualquer um de nós, para qualquer parte do globo, para qualquer lugar do mundo que a gente queira ir. Nós temos aviões que nos levem e que economizam muito o nosso tempo e facilitam a viagem. Mas esses mesmos aviões também foram equipados com bombardeiros que são utilizados para destruir casas, para destruir cidades. Ele fala sobre as máquinas que foram criadas para uso doméstico. Gente, televisão, micro-ondas, máquina de lavar roupa, geladeira, tudo isso que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, tantas facilidades têm nos arremetido ao ócio. Nós ficamos acomodados, nós imergimos em um processo de não querermos realizar tarefas, nós vamos ficando preguiçosos, nós vamos querendo cada vez realizar menos, ao invés de utilizarmos as benesses que a tecnologia nos dá para favorecer o nosso dia a dia, para aproveitar melhor o nosso tempo e podermos nos dedicar mais às questões que também envolvem a nossa vida espiritual. Mas na verdade nós não fazemos isso, nós ganhamos tempo para fazermos 1000 coisas que não são ligadas à nossa evolução espiritual. Então nós temos tempo para assistir série, nós temos tempo para assistir filmes, nós temos tempo para ficar no TikTok, nós temos tempo para olhar o Instagram, nós temos tempo para ficar no Facebook, mas nós não temos tempo de ir na casa espírita, nós não temos tempo de participar de uma obra social, nós não temos tempo de contribuir de alguma maneira com qualquer coisa que esteja sendo realizada, nós não temos tempo para o outro. Então, apesar de termos facilidades que poderiam nos libertar para realizarmos mais tarefas, nós nos libertamos e ficamos escravos de nós mesmos, fazendo um mau uso daquilo que tem sido desenvolvido. E ele fala dos hospitais. Hoje, hospitais cada vez mais equipados, cada vez mais avançada a ciência, não é? E quando muito nós estamos vendo os hospitais abarrotados por pessoas que são vítimas da própria inteligência humana, como as vítimas das guerras, né? Ele fala sobre as cirurgias, o quanto que as cirurgias hoje já avançaram, quantas coisas são realizadas com mínima invasão, com recuperação mais rápida. Só que infelizmente junto a isso também foram aprimoradas as técnicas de aborto, não é? Nós espíritas sabemos que a vida começa no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Naquele momento, já existe um espírito ligado àquele corpo que está em processo de formação. Portanto, se praticado um aborto, nós estamos matando uma vida. Não importa que existem pessoas da ciência que defendam que só depois dos 3 meses que o embrião é considerado como tendo vida, porque nós espíritas sabemos e temos acesso a essa informação pela doutrina espírita, pelos espíritos, de que é no momento da fecundação que está ligado um espírito ali. E ninguém tem o direito de tirar a vida de outro ser, não é? E aí nós usamos toda a tecnologia para praticarmos homicídios, porque o aborto é um homicídio, né? E nós temos avançado, nós, humanidade, chegamos ao espaço, sempre com o objetivo de usar a tecnologia
para as questões vinculadas à guerra, à destruição, e nunca para melhorar o que nós já temos, aprimorar, usando a moralidade junto com tanto conhecimento. E aí Emmanuel nos fala: iluminemos o raciocínio sem descurar do sentimento, ou seja, sem descuidar do nosso sentimento. Vamos burilar o sentimento sem desprezar o raciocínio. Então, nós precisamos iluminar o nosso raciocínio, mas sem desprezarmos o sentimento. E nós precisamos trabalhar o nosso sentimento sem desprezar o raciocínio. É um equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O grande desafio para nós encarnados é o equilíbrio. Então nós temos que ter equilíbrio para tudo aquilo que nós realizamos. E ele termina assim: o Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Então, o Espiritismo está restaurando o cristianismo. E Emmanuel nos fala que o Espiritismo é uma universidade da alma. É onde nós estamos aprendendo mais profundamente as questões relacionadas à nossa alma. E quem foi o nosso mestre? Quem foi aquele que nos mostrou o caminho? Jesus. Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou nessa terra. É Ele que nos direciona, é Ele que nos orienta. E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos, a nossa vida, a nossa inteligência, e usar estes recursos que nós temos para reverter em bens para a humanidade, mas bens que não vão prejudicar aqueles que usufruem dele. Que as coisas sejam utilizadas somente para melhorar as condições da humanidade, mas jamais para destruir, jamais para matar, jamais utilizar qualquer coisa que tenhamos desenvolvido para prejudicar o nosso semelhante. Lembremos que Jesus nos orienta que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E se eu amasse o próximo como a mim mesmo, eu não desejaria fazer o mal para o meu semelhante. Então eu preciso praticar esta lei que Jesus me ensinou, aquilo que nós chamamos da lei do amor. Então essa lei do amor, ela precisa estar em prática para que realmente o nosso mundo possa avançar e possa enfim chegar um mundo de regeneração que nós estudamos e falamos sobre ele tantas vezes, mas que para nós ainda parece distante. Só que este mundo ele vai chegar. Estará reservado para aqueles que permanecerem firmes na sua fé, firmes nos seus propósitos e empenhados em serem pessoas melhores. Então, que consigamos equilibrar a nossa inteligência, o nosso saber, com as diretrizes do Evangelho que vai nos dar o equilíbrio necessário ao nosso coração. Que possamos refletir a respeito desta mensagem e pensar de que maneira nós temos usado os talentos que Deus nos concedeu e de que forma esses talentos eu tenho revertido para aqueles irmãos que caminham conosco ao longo da minha jornada. Uma abençoada semana a todos e até uma próxima oportunidade.